A convite da produção do programa está conosco o Juliano Pellegrini, ele que coordena o processo de limpeza pública de Lajeado e traz orientações, esclarecimentos a respeito de lixeiras superlotadas, principalmente na área mais central da cidade, e o processo de coleta dos resíduos de Lajeado. Juliano, bom dia. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia, ouvintes. O que está acontecendo em relação ao acúmulo de lixo doméstico em algumas lixeiras e a falta de outras em determinadas quadras da área central? Bom, Paulo Rogério, isso depende muito também da conscientização dos contribuintes, dos munícipes e principalmente do comércio, né? A gente recentemente alterou o horário de coleta na área central, que era feito à tarde, agora passou para amanhã, onde foi bastante divulgado, e a gente pedia a compreensão então de todos que dispusessem o seu lixo antes do caminhão passar, parte da manhã, né? Mas acontece esses casos que depois que o caminhão passou, ainda muitos dispõem o lixo após, e aí fica o dia inteiro, né? Então eu reforço a situação, né, do pessoal colaborar também e colocar esse lixo nas lixeiras antes do caminhão passar. A questão do final de semana e dos feriados mais prolongados, tem algum trabalho diferenciado para a coleta ou simplesmente não há a coleta? Normalmente nos feriados e domingo não há coleta, tá? Tem situações especiais assim que a gente disponibiliza então uma equipe na área central onde é feito, mas normalmente em domingos e feriados não é feita a coleta. E o processo de coleta seletiva está funcionando? Tá funcionando. Diferenciação do lixo por lixeira? Ele é feito diariamente em devidos bairros, né? O que acontece muitas vezes, Paulo Rogério, a gente recebe muita reclamação quanto a isso, de troca do caminhão do orgânico recolher o seletivo e vice-versa. O que acontece muitas vezes também é que as pessoas separam o seu lixo e não identificam, né? Daqui a pouquinho coloca numa embalagem lá que é identificada como orgânico. E aí acaba que, né, havendo essa troca. Mas a gente está sempre, todo dia, em contato com a empresa, né, cobrando que esse serviço seja feito de forma adequada. Mas está sendo feita a diferenciação no caminhão? Sim, ou colocando sim. tudo no mesmo caminhão? Não. Está sendo feito. Está sendo feito. O caminhão do seletivo é um caminhão basculante, um caminhão menor. O do orgânico é um caminhão compactador. E o destino dessas duas diferenciações, dessas duas situações de lixo, é o mesmo lá no aterro sanitário? Não exatamente. Ele é colocado numa área separada, o seletivo, né? Mas o orgânico ele também passa por uma triagem. E essa triagem é feita pelo pessoal que está lá nos galpões, lá no aterro sanitário. A cooperativa que presta esse serviço. Presta o serviço. Uhum. Falta de lixeiras. Tem lixeiras que foram subtraídas e não foram retiradas e não foram repostas. Como é que funciona a questão das lixeiras, novas ou velhas? A questão da lixeira, assim, Paulo Rogério, a gente só aceita tanto retirada como colocação a pedido do proprietário do lote, tá? O que acontecia antes é que a pessoa quer a lixeira, mas não quer em frente à sua casa. E aí vai pedir para colocar lá no terreno do vizinho, terreno baldio. A gente só aceita hoje pedido tanto de instalação quanto de retirada do proprietário do lote, para ele ter a responsabilidade de cuidar daquela lixeira, manter limpa, né? E ele não pode esquecer que é uma lixeira pública. Ele vai dar o direito de qualquer munícipe largar esse lixo ali. No caso dos prédios verticais, no caso dos edifícios, é de responsabilidade do condomínio a lixeira para administrar o que é colocado pelos moradores? Sim, existe um artigo lá no Código de Posturas que diz que todo prédio residencial, condomínio residencial, CNPJ, tem que ter o seu próprio coletor de resíduos. E é dentro do condomínio, é dentro da área do prédio ou na calçada de passeio? Não, pode ser disposto na área externa, ele só não pode atrapalhar o fluxo de passagem nas calçadas, né? A gente sempre orienta que faça essa questão interna, né, com uso de containers e tal, que fica um visual melhor para a cidade e tal. Mas hoje até, inclusive, é cobrado, antes de sair o habite, é cobrado o espaço da lixeira.
Você tem números em relação a 2023 da instalação de novas lixeiras coletoras? Exatamente não, Paulo Rogério. A gente teve uma compra lá no meio do ano de 100 unidades e foram todas instaladas, né? E no final do ano a gente recebeu mais uma remessa de 150 unidades e foram instaladas algumas delas, né? Agora continua esse processo, então. Mas em torno de umas 150, acredito. E quem pede para instalar esta lixeira é a Associação de Moradores, moradores específicos? Como é que funciona? Qualquer contribuinte, qualquer morador da cidade, ele pode solicitar a instalação, desde que ele esteja ciente que essa vai ser instalada dentro da área do seu lote, ou seja, em frente à sua casa. Terreno baldio, da mesma forma, o proprietário tem que solicitar. Área pública, a gente não instala mais, só em casos excepcionais. Excepcionais que eu digo, daqui a pouquinho tem uma rua lá sem saída, uma área verde nos fundos e aí o pessoal, os moradores se comprometem a cuidar dessa lixeira. A produção de lixo, não só o orgânico, mas o outro também, em termos de lixo doméstico, continua na faixa de 800, 900 gramas pessoa, habitante em Lajeado? Subiu um pouquinho nos últimos meses do ano, ali, mas em torno disso. Qual é a situação do aterro sanitário hoje? Saturado ou não? Não, a célula, essa que a gente está usando hoje, o aterro não é bem a minha responsabilidade, mas eu acompanho. Ela realmente está em fase assim, final, né? Mas está em processo, parece, junto aos órgãos ambientais para, né, começar a usar uma nova célula. O Tribunal de Contas determinou a realização de nova licitação para a empresa coletora de lixo. A Prefeitura, a administração tem feito alguns remendos e postergado este procedimento para buscar uma outra empresa ou um novo processo de licitação no processo de coleta. Como é que está funcionando e tramitando essa questão toda? Vamos deixar claro, Paulo Rogério, que eu sou fiscal do contrato dessa empresa. Eu fiscalizo o serviço prestado por essa empresa. Essa questão é com o jurídico lá. O trâmite legal não é seu. Esse trâmite não é comigo. Mas, então está contento, na sua opinião, o trabalho de coleta pela atual empresa? Existem falhas, com certeza, é um trabalho humano, né? A gente todo dia está em contato. Ontem eu tive uma reunião com os diretores da empresa, e existem falhas, mas todo dia a gente tenta melhorar, adequar, né, fiscalizando, cobrando, mas é um serviço a contento. Qual é a principal reclamação do morador em relação à coleta? Principalmente o que mais a gente recebe reclamação é quanto a essa questão do seletivo para o orgânico, né? Essa troca, que o orgânico daqui um pouquinho passa e leva o seletivo, e vice-versa, como eu comentei antes, né? Existem outras situações também que alguns bairros onde é diária a coleta, né? E lá tem uma rua que existem 2 moradores. Aí os coletores, a equipe acaba daqui um pouquinho fazendo um dia sim, um dia não, o que é errado, né? O contrato rege que eles têm que passar todo dia, mas como eles sabem que a demanda é pouca, então acontecem as situações, mas a gente todo dia cobra isso, acompanha, né, os caminhões. Uma situação curiosa envolvendo o que chamam de recicladores, papeleiros, aqueles que passam de madrugada e retiram das lixeiras o que mais interessa em termos de comercialização. Como é que tem sido esse regramento e como é que tem funcionado essa questão? Essa é uma situação bem complicada também. Eles passam, né, abrem as embalagens, né, deixam no chão, aí já vem cachorro, espalha mais ainda. Essa é uma questão que é por outra secretaria, né, que é acompanhado essa questão dos coletores, não é lá com o meio ambiente, né? Mas a gente também acompanha, conversa na rua com esse pessoal, mas é bem difícil, bem complicada a situação. Não está bem regulamentado, então? Não está bem regulamentado. Bom, tem questões de ouvintes que chegam pelo nosso WhatsApp, pelo 999-787885. Nosso ouvinte José Carlos, ele opina que, para ele, o serviço de recolhimento de lixo não pode ter feriado. Em quais casos que o recolhimento não acontece? Como eu falei antes, nos domingos não há recolhimento. Até no mês de dezembro agora, como o fluxo é maior no centro, a gente
a empresa colocou uma equipe à disposição nos domingos de manhã, então, para fazer a área central, mas no contrato rege que no domingo não tenha recolhimento. E feriados. Juliana, só outro questionamento que você colocou de as pessoas depositarem seus lixos antes da passagem do caminhão da coleta. Trocou o horário. Né? E trocou o horário. Mas tem esses horários disponíveis para a gente acessar, para o ouvinte que quiser, as pessoas terem o acesso de que hora passa a coleta, o caminhão de lixo no seu bairro, na sua rua? Tem sim, está disponível no site, está no Instagram da Secretaria do Meio Ambiente, no setor de limpeza pública. É bastante divulgado também através de panfletos nas ruas, né? É bastante divulgado. Não é mais no final do dia, e sim no começo do dia agora. Isso, a intenção foi de deixar a aparência da cidade mais limpa, né? Que aquele lixo não ficasse o dia inteiro disposto na área central. A gente sentiu uma visível assim, melhora quanto a isso. Mas ainda, como eu falei antes, depois que o caminhão passou, as pessoas depositam na lixeira. E aí vai ficar, consequentemente, vai ficar o dia inteiro ali. Né? A questão do lixo orgânico e inorgânico tem uma legislação municipal, né? Tem uma lei própria que determina que o morador faça a separação e a colocação das lixeiras. Mas tem as lixeiras bem individualizadas, digamos assim, e bem identificadas para essa finalidade? Sim, todas as lixeiras elas são separadas, né, para o seco e orgânico, mas infelizmente isso não acontece pouco. De novo, eu reforço, né, que essa situação do lixo, para ela funcionar adequadamente, precisa da colaboração de todos os setores e principalmente da sociedade. A prefeitura ela tenta, né, da melhor forma possível fazer o seu trabalho, que é de coleta, né, transporte e destino final. Mas sem a colaboração dos munícipes, não vai funcionar. Sim, mas você mesmo disse que um dos problemas tem sido o processo de coleta e colocação no mesmo caminhão, ou não há uma diferenciação. Tem munícipes que colaboram, tem munícipes que não fazem a separação, mas na hora da coleta é colocado quase tudo no mesmo caminhão. Não, o que evidentemente sim, separado, que os coletores conseguem identificar que é seletivo, vai ser levado pelo caminhão do seletivo. Algumas pessoas... Esse caminhão passa todos os dias? Em determinados bairros. Também lá no site são 5 dias por semana. E nesses 5 dias é distribuído os bairros da cidade. Né? O seletivo ele não passa todo dia em todos os bairros. São determinados bairros por dia. Do orgânico, na maioria dos bairros, é diário. Acho que é interessante citar em relação a essa pergunta do Renato, porque eu conferi aqui no Instagram, de fato tem os bairros, mas não tem os horários. Por exemplo, no bairro que eu moro, cita de segunda a sábado diurno. Mas aí eu sei o horário porque eu conheço ali a dinâmica do bairro e sei que é no final do dia. Mas essa situação, ela também precisa ser melhorada, essa comunicação. A gente vê em algumas cidades, por exemplo, que tem lixeiras distintas, tanto para o orgânico quanto para o lixo seco, né? Que também pode facilitar nessa hora de recolhimento. Sim. Não só separadas meio a meio ali Sim, lixeiras diferentes. Separadas. Né? Sim. Então, mas assim, num resumo, seria interessante colocar então levar o lixo no fim do dia ou de manhã bem cedo. Melhor seria de manhã bem cedo, né? Para evitar aquela questão que o Rogério colocou dos catadores. E a questão do horário, ele só não é divulgado porque ele realmente ele muda muito em função da demanda, né? Então, na segunda-feira são coletados normalmente 150 toneladas. Vai noite adentro, né, os caminhões coletando. Então, às vezes a gente não divulga exatamente o horário, porque vai haver, né, uma alteração de dia para dia. Então, por isso, não é colocado o horário ali, porque senão atrasou 20 minutos, a pessoa vai ligar, vai cobrar, que o caminhão não passou ainda. Mas daqui a pouquinho o caminhão, né, pode haver uma falha mecânica, né? Então, não é divulgado. Mas, normalmente, é nos mesmos horários. Né? Muito bem. Só vou contemplar aqui os nossos ouvintes que estão participando e comentando a respeito dessa situação toda do lixo. Nosso ouvinte
O Emerson, ele escreve: com relação à colocação de lixeiras, o povo poderia colaborar, basta colocar uma noite antes, ou seja, aqui em Olarias a coleta é hoje, mas o povo não colabora, depois ficam reclamando. O Jairo Estampinha: a população espera praticamente tudo do poder público, está na hora da própria comunidade juntar uma garrafa PET na rua e etc. Porque não fui eu que atirei, não preciso fazer isso? Sim, preciso. Parabéns pelo esforço, pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Está na hora das pessoas colaborarem com a própria comunidade. Também, ouvinte escreve sobre a situação no seu bairro. Na minha rua, o caminhão de lixo passa 3 vezes por semana. Eu pago a coleta de lixo para passar todos os dias úteis. Moro no bairro Universitário, a ouvinte Lorena. Na nossa rua, em Conventos, foram retiradas as lixeiras. Vocês não fazem ideia como melhorou. Cada um cuidando do seu lixo. É fora do comum, como minha rua, onde resido, está muito mais limpa. Ao contrário, diminuiu o número de roedores e também baratas, é o registro do nosso ouvinte Nécio. No Universitário não é diário o recolhimento. Não. Tem bairros que é 3 vezes por semana. Tá bem, Juliano? Muito obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. Eu agradeço o espaço. Tá Bom bem? dia a todos. Tá certo, Juliano Pellegrini, coordenador, processo de limpeza pública de Lajeado.